Amém, povo de Deus, glória a Deus. Vamos lá, vamos falar de propósitos, amém? Ou propósito singular, né, queridos? Propósito, querido, há uma definição muito boa que um grande homem de Deus, certa vez ele disse assim, que propósito é quando você entende que você nasceu para realizar, é quando você entende o porquê você nasceu para realizar. E a visão é quando você consegue ver isto em sua mente pela fé e aí você começa a imaginar. Então, propósito é quando eu entendo por que eu nasci, eu entendo o que eu nasci para realizar. Pronto. Quando eu entendo por que eu nasci para realizar, o nome disso é propósito. E a visão, pastor, é quando eu consigo ver isto pelos olhos da fé, pela minha mente, pela fé, e eu começo a imaginar isso, eu começo a desenhar isso. Amém? Então eu quero falar um pouquinho para você, querido, sobre propósito. O primeiro passo que você vai ter que entender o seguinte: o ser humano, querido, né, um grande homem de Deus diz isso. Ele tem duas alegrias, né? Pastor Humberto fala muito sobre isso. Duas alegrias na vida. Quais são elas? Uma é quando nasce, e a segunda, pastor, é quando descobre por que eu nasci. Para que eu nasci? Para que eu vim? Por que eu vim a esse mundo? Por que eu estou aqui? Amém? Então, quando Deus criou você, quando Ele me criou, Ele criou com um propósito. Com um propósito. Então, Ele planejou de maneira perfeita, querido, tudo que Ele fez. Ele fez o propósito e Ele planejou eu e você de uma maneira tão perfeita para nós termos as condições de cumprir esse propósito. Deus jamais faria um propósito no qual eu e você não fôssemos capazes de cumprir. Então, quando Deus ele criou o propósito e nos chamou para o propósito, porque você não nasceu antes do propósito, o propósito ele vem primeiro, e aí Deus chama você para o propósito. E quando você vem para o propósito, dentro do propósito já tem todas as condições, todas as ferramentas para que você possa cumprir o propósito. O que isso significa, pastor? Ele de certa forma, querido, ele formou eu e você de uma maneira tão específica que se nós, para que eu e você assim venhamos ter todos os componentes necessários para que a gente possa cumprir essa jornada. Então, assim, não está faltando nada. O que está faltando? Primeiro, você entender o propósito. Você entrar no propósito. E uma vez que você entra no propósito, você vai ver o favor de Deus na sua vida. Qual é o problema que a gente vê, no geral, com as pessoas? Muitas vezes as pessoas estão querendo viver o propósito de outras pessoas. As pessoas elas estão em algumas vezes desfocadas, elas não estão com o coração delas alinhados para entender o propósito e elas começam a querer viver o sonho de outras pessoas, quando na verdade ela está abortando o delas. E elas ficam com isso na mente: rapaz, mas não deu certo, eu fiz isso. E elas fazem em prol de que a coincidência da vida faça isso com ela. Mas deixa eu te dizer, crente, o cristão, não tem coincidência e nem tem sorte. Nós somos abençoados e nós cremos em cristocidência. Não existe fruto do acaso. Aconteceu, que sorte. Não, esquece isso. Esquece isso. Eu quero pegar algo, querido, que alguns homens de Deus, eles falaram, né? Alguns eu vou dizer a frase de quem é, e outros, como não tem o autor definido, eu não vou atribuir a alguém, para que a gente não cometa aqui um furto intelectual, ok? Mas Martin Luther King, ele dizia algo interessante. Ele dizia que suba o primeiro degrau da fé, porque não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Isso é essencial. Você nunca vai sair do seu lugar se você não der o primeiro passo. Agora, o primeiro passo que você tem que dar também tem que estar alinhado com o propósito, porque se você der um passo errado
e aplicar força na direção errada, você não vai chegar no seu propósito. Então nós precisamos entender. O propósito, então, pastor, ele existia antes de eu nascer? Sim. Eu não sou fruto de um acaso. Tá ok? Tá lá, meu pai e minha mãe, há 37 anos atrás, 38 anos atrás, vai completar, eles estavam lá numa noite de amor, numa noite de sexo, e aí de repente o espermatozoide, ele foi lá, alcançou o óvulo, pronto, e agora lá vem Daniel. Aí Deus pega, preocupado com seus anjos, e fala, eita rapaz, lascou agora, Daniel vai vir, a gente tem que correr, agiliza a coisa aí, gente, vamos agilizar, corre, porque tem 9 meses só para a gente preparar tudo para ele. Não, Deus deixou tudo pronto e me chamou para o propósito. Então meu nascimento se trata de um propósito, aleluia. Você pode ter nascido de uma noite de sexo sem amor, pode ter sido fruto de uma noite de sexo sem amor. Você talvez nasceu porque, infelizmente, aconteceu um estupro e você foi fruto desse estupro. Não estou aqui falando sobre a fatalidade dessas coisas, sobre os acontecimentos disso, mas você nasceu. E se você nasceu, você está vivo, tem um propósito. Se você não descobriu o propósito, você vai ser a pessoa mais infeliz da vida. Pode ganhar na Mega Sena, ser milionário e ainda assim você vai ser infeliz. Por quê? Uma vida sem propósito, ela não tem sentido. Não tem como você ser feliz se você não tiver. Amém? Então Deus não ficou lá pensando em agora, o que eu faço, como eu vou fazer. Rapaz, é complicado agora, porque não. Ele sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. Deus não é pego de surpresa. Ok, queridos? Ele sabia e ele sabe de todas as coisas. O que vai acontecer amanhã, hoje à tarde, eu e você não sabemos, mas Deus, ele sabe. Então, se nós, querido, entendermos que se eu tenho um propósito para me cumprir, então eu tenho que ter uma visão sobre esse propósito, eu tenho que estar alinhado meu coração sobre isso, eu tenho que enxergar tudo isso. Por quê, pastor? Porque a visão, queridos, ela é algo particular do nosso futuro. Amém? É algo particular do nosso futuro. Então, quando eu olho, por exemplo, eu sempre faço essa pergunta: aonde você vai estar daqui 5 anos? Daqui 2 anos, aonde você se vê? Aonde você vai estar daqui 10 anos? Aonde você vai estar daqui 2 anos? Daqui 1 ano? Se você não se enxerga, não vê, você vai estar limitando sempre. Você vai estar limitando sempre a tua caminhada. Então, não é algo, queridos, que está relacionado com a nossa capacidade. Visão, querido, ela é algo que ela vai ser inspirada por Deus e Ele vai mostrar para nós. Então, o Deus que falou para os discípulos, Jesus falou, passemos para o outro lado. Ele falou, passemos para o outro lado, para a outra margem. Veio uma grande tempestade e Jesus, quando falou isso, foi dormir. E os discípulos ficaram preocupados com isso, ficaram temerosos. Jesus levanta e fala assim, homens de pequena fé. E eles ficam impressionados, falam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas Jesus, ele veio restaurar a autoridade que foi dada ao homem lá em Gênesis, quando Deus criou, quando Deus formou o homem. Então, o que Jesus está fazendo é usar daquilo que Deus havia liberado sobre ele. E quando Jesus disse, vamos para o outro lado, é porque havia um propósito de chegar no outro lado. Independente da tempestade que iria surgir, dos ventos fortes, Jesus iria chegar do outro lado porque ele havia determinado que chegaria. Porque Jesus, ele veio cumprir um propósito aqui na terra, ele veio estabelecer um reino, e por causa disso Jesus caminhava com a visão clara. Jesus, ele tinha uma visão do futuro porque era inspirado por Deus, e todas as vezes que queriam impedir Jesus de fazer algo, Jesus, ele sempre dizia, eu vim para isso. Eu nasci para isso. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. O Filho do Homem, ele sempre estava relacionando. Propósito está relacionado a isso. Eu vim para isso.
Essa é a minha missão. Qual é a sua missão? Amém, queridos? Em Provérbios, deixa eu mostrar para vocês isso aqui. Você pode, querido, sonhar, não tem nada errado com isso. Mas o que você precisa entender sobre o sonhar, os planos, é que, aleluia, louvado seja Deus, você só precisa entender o seguinte, que eu e você vamos ter muitos propósitos, vamos ter muitos sonhos, vamos ter muitos desejos no nosso coração, mas se nós não estivermos nos planos e propósitos de Deus, os nossos planos, uma vez que eles vão sendo cumpridos, você vai ver, querido, que de certa forma, eu vou te dar um exemplo. Por que muitas pessoas na velhice, elas entram em depressão? Porque elas passaram a vida inteira trabalhando para chegar numa aposentadoria. Aí quando elas conseguem a aposentadoria, elas não veem futuro depois disso. Porque ela não planejou mais nada para isso. Ela não viu mais nada para isso. Ela achou que uma vida boa seria aquela de ficar na cadeirinha de balanço, o INSS pagando aquela fortuna, né? Ela com a casinha dela, com o carro dela, e agora eu estou bem que só. Isso não é sucesso, queridos. E eu não estou dizendo que isso está errado, isso está certo, desde que você tenha propósito. Porque senão você vai chegar lá na frente e você vai se frustrar. É como casar, queridos. Muitos fazem plano para casar. Não, vou casar porque é uma bênção e tal, ok. A festa dos meus sonhos, a lua de mel vai ser dos meus sonhos, tudo dos meus sonhos. Amém, tá certo, não tá errado. E depois de casar, qual é o seu plano? Porque muitas pessoas quando casam falam, bicho, casei, e agora? Aí o cara fica olhando e fala, negócio morgado. Não pensei em casamento fosse assim, não. Claro, tu planejou até casar, e depois de casado? Quais são as conquistas? O que você vai ver à frente? Para onde você vai? Amém? Tem que ter, querido, propósito. Mas olha o que Provérbios diz. Provérbios 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Em outras palavras, a verdadeira visão não é uma invenção humana, mas é de Deus. Muitos são os propósitos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor é o que permanece. Quer dizer, é a vontade do Senhor que vai permanecer. Então, pastor, quer dizer que esse desejo de Deus é que vai acontecer? Querido, é o desejo que Deus nos dá. A melhor maneira que tem de você viver é viver os sonhos de Deus. É viver o propósito de Deus. Mas pastor, e eu? Irmãos, uma torneira, quando você a abre e a água está saindo, por onde essa água passa, ela molha. O cano que ela está passando, ela está molhando. Se você reter a torneira, fechar, você vai deixar de ter uma renovação dessa água. Essa água vai ficar parada no cano. Entenda que eu e você somos liberadores ou distribuidores de bênçãos de Deus aqui na terra. Então, por onde a água passa, ela molha. Por onde a água passa, ela molha. Então eu estou sendo molhado pelas bênçãos de Deus e eu estou molhando as pessoas, eu estou servindo as pessoas, eu estou fazendo com que as pessoas desenvolvam os sonhos dela, o projeto delas. Então o meu papel é justamente levar as pessoas a beber dessa água e elas entenderem que ela tem um propósito, ela tem um chamado de Deus e ela vai cumprir esse propósito. Mas ela não pode cumprir esse propósito se ela não tiver uma visão clara sobre esse propósito. E quando eu digo visão clara, eu não estou falando de você entender tudo. Porque propósito, querido, é como o pastor Júnior certa vez trouxe essa ilustração para nós. É como você estiver dirigindo um carro. E aí você está numa BR e está fazendo uma curva. Você não vê o que está lá na frente. Mas conforme você vai fazendo a curva, aos poucos você vai vendo
o que vem pela frente naquela estrada. Então o propósito ele vai se revelando para mim e para você. Agora, eu tenho que entender e você tem que entender, nós não somos perfeitos, mas o propósito ele é perfeito. E para cumprir o propósito, Deus nos capacita para isso. Amém? Deus nos capacita para isso. Então, deixa eu falar algo que um grande pensador, certa vez, ele disse que a verdadeira sabedoria, ela consiste em conhecer a sua própria ignorância. E eu gosto disso, porque cada dia, quando eu me exponho ao conhecimento da palavra, eu me exponho ao conhecimento, isso mostra o quanto eu ainda sou ignorante. E alguém que não se expõe à verdadeira sabedoria da palavra, essa pessoa vai caminhar longe justamente daquilo que Deus tem. Por quê? Porque a pessoa que ela não tem sabedoria, ela nunca vai saber ao tamanho da ignorância dela. Então é algo bem pesado que nós precisamos entender isso. E certa vez uma outra pessoa, eu não vou dizer o nome, né, até mesmo para você não ficar indo atrás e você querer ficar atrás de pensadores, mas são algo que traz assim um conhecimento para nós. Ele diz assim: trate as pessoas como elas devem ser, trate as pessoas da forma como elas devem ser e ajude-as a se tornarem o que elas são capazes de ser. Então, trate as pessoas da forma como elas devem ser e ajude a se tornarem como elas são capazes de ser. Sabe, queridos, se você for firme no propósito, você vai moldar o mundo do seu gosto. Se você for firme no propósito de Deus na sua vida, o mundo será moldado para esse propósito. Agora, se você não for firme no propósito, se você não for firme na tua vida, se você não for firme, claro, com aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, qualquer vento que vier, é por isso que as pessoas sempre estão afogando. É por isso que as pessoas sempre... Por quê? Porque que Pedro, ele foi tão ousado a sair do barco, mas ele não foi tão ousado de chegar até Jesus. Porque ele estava firme, ele estava no propósito. Mas os ventos contrários, eles de alguma forma fez com que Pedro perdesse o foco do propósito. Ah, mas ele andou sobre as águas, graças a Deus. Não foi só indo, voltando também. Amém? Jesus, a Bíblia fala que Pedro indo, Jesus estendendo a mão, quer dizer, se Jesus estendeu a mão, Pedro chegou perto, mas ele não alcançou o suficiente. Jesus estendeu a mão. E uma vez que Jesus estendeu a mão e eles voltam para o barco, a Bíblia não diz que Jesus carregou ele no colo e nem na cacunda. Então Pedro voltou andando nas águas com Jesus. O milagre não foi só na ida, teve a volta também. Mas eu costumo dizer que o maior milagre não é andar sobre as águas. O maior milagre primeiro é você ficar em pé e não afundar nas águas. A questão é, queridos, aonde você está afundando? Aonde você está afundando? Amém? Se você não for firme no seu propósito, você começa a afundar. É como uma areia movediça, você começa a afundar. Por quê? Porque o solo que você está pisando, ele não é um solo com fundamentos, não é um solo que tem princípios, não é um solo que tem uma base. E tudo aquilo que não tem base, querido, é uma questão de tempo, vai cair. O propósito que Deus tem para mim e para você, ele não vai cair. Ele não vai cair. Amém, queridos? E nós precisamos ter esse entendimento de que aquilo que Deus prometeu para mim e para você é uma questão, querido, que nós precisamos entender. Por que tem muitas pessoas que estão aqui nessa live comigo agora, você que está aí comigo agora, por que você muitas vezes pensa em parar? Porque muitas vezes você pensa em desistir? Porque você está vivendo abaixo daquilo que Deus quer para você. Então você está vivendo uma vida tão mediana,
uma vida tão inferior ao padrão que Deus estabeleceu, que você sempre olha para as pessoas e você vê as pessoas um sucesso e você nunca se vê. Por quê? Porque você está vendo nas pessoas aquilo que você tem que fazer. Mas as pessoas querem os resultados, mas elas não querem os processos. As pessoas querem o sucesso que está na vida das pessoas, mas as pessoas não querem se submeter aos processos. Por quê, pastor? Porque o processo, muitas vezes, ele causa dor. Aleluia. Deixa eu te dizer, crescimento dói, mas é necessário. Crescimento dói, mas é necessário. Amém? A dor é inevitável, sofrimento é opcional. Você decide se sofre ou não sofre. A dor, e essa dor que eu estou dizendo para você, não é a dor do pecado. Eu estou falando que crescimento dói, mas é necessário. Como, pastor? Pegue uma criança, eu e você. Eu estou perto dos meus 2 metros de altura, eu tenho 1,95 m. Então eu sou grande, mas eu não nasci desse tamanho. Você acredita nisso? Eu nasci um bebê, eu fui um bebê um dia. Você sabia que você foi um bebê um dia? Tem muitos aqui nessa live que, claro, né? Desde que você nasceu até agora, tu cresceu só alguns centímetros, porque a tua estatura vai ser essa estatura aí baixinha mesmo. O pastor tá falando comigo, é com você mesmo. Mas eu tenho que entender o seguinte, conforme eu estou crescendo, as minhas juntas, elas causavam algumas dores. Por quê? Porque ela vai aumentando, ela vai crescendo. Então nos leve a um médico. Chega no médico, o pediatra olha e fala assim, é normal, ele está crescendo. Então o crescimento dói, mas é necessário. Aleluia! E essa dor, ela vai promover para você crescimento. Agora entenda, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Você decide se sofre ou não sofre. Eu não creio que Deus me botou nesse mundo para sofrer. A Bíblia diz que Ele levou sobre si, então eu não tenho que levar o que Ele levou. Aleluia! Então, a perseguição por causa do Evangelho, a calúnia, a difamação, as coisas que falam referente a pastor, queridos, se eu parar para ficar ouvindo isso, eu vou dizer para você que isso é sofrer. Eu não vou dar crédito àquilo que não me edifica, àquilo que não vai contribuir para o meu crescimento. Aleluia! Por quê, pastor? Porque o conformismo, querido, John Kennedy disse isso certa vez. Ele disse que o conformismo é carcereiro da liberdade e inimigo do crescimento. John Kennedy falou muito isso. Ele trazia muito isso à tona. Aleluia! Por quê? O conformismo, ele vai ser carcereiro da sua liberdade e é inimigo do seu crescimento. Tá bom, assim tá bom. Não, se melhorar estraga, se melhorar fica melhor. Pega esses chavões, esses ditos populares que só vem trazer para você conformidade e lance fora. Porque em Romanos capítulo 2, versículo 2, Paulo deixou isso bem claro. Ele disse, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a mente é conhecimento, e conhecimento da palavra. Então, se você é conformado, você está em cárcere, você está preso da sua liberdade. E automaticamente o conformismo é inimigo do seu crescimento. Então não reclame de nada de que possa estar acontecendo se você é uma pessoa conformada. Se você é uma pessoa que tudo tá bom, aleluia, glória a Deus. Se eu estou no propósito, eu tenho que entender que Deus vai colocar pessoas na minha vida. Deus vai criar conexões. Sabe, irmãos, quantos de nós aqui, através dessa live, alguns irmãos eu nem conheço pessoalmente, não conheço, não tenho uma amizade, a gente através da live, nós estamos nos conhecendo, estamos nos apresentando, e parece que a gente criou já um vínculo tão grande, que é como se a gente tomasse café todo dia na mesa, é como se nós saíssemos sempre para comer um lanche, para comer uma pizza, mesmo numa distância física,
grande, talvez você em outro estado, você talvez em outro país, como pessoas entram aqui na nossa live, e a gente cria uma conexão no espírito tão grande, e a gente fala, rapaz, que negócio estranho. Rapaz, é como se eu conhecesse essa pessoa. Por que isso, pastor? Porque isso é o propósito. Ele começa a encontrar ferramentas que vai ajudar você dentro do seu propósito. E quando pessoas se conectam ao propósito de Deus na sua vida, elas também estão realizando um propósito na vida delas. Aleluia! Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa! Aleluia! Glória a Deus! Então, olha que coisa maravilhosa. Eu tenho, nesse tempo, pega isso aí que vai ser forte. Vai ser forte. O que eu vou dizer agora vai chacoalhar suas estruturas. Talvez seu celular balance um pouco. Por quê, pastor? Eu preciso só entender o seguinte, que nesse percorrer do propósito, enquanto eu estou caminhando no propósito, eu e você vamos ter que encontrar tempo. Para quê, pastor? Para parar. Enquanto eu e você estivermos no propósito, nós vamos ter que encontrar um tempo. Para quê? Para parar e agradecer as pessoas que fazem diferença em nossas vidas. Enquanto você está caminhando no propósito, chega um tempo que você tem que parar e agradecer as pessoas que fazem diferença em sua vida. É fundamental você entender o propósito, mas entender que pessoas se associam a você e elas fazem diferença na tua vida. Elas facilitam a tua vida. Elas promovem você de uma maneira muito rápida. Elas fazem com que você, algo que levaria meses ou anos, elas encurtam esse tempo. Por quê? Nenhum momento do propósito, a gratidão, ela pode andar esquecida. E é por isso, queridos, que eu sou grato a Deus, desde a ovelha mais novinha, aquela mais experiente, pelos conselhos e por tudo que elas fazem na minha vida. Por quê, pastor? Porque elas estão colaborando com o propósito que Deus tem na minha vida. Então, cada ovelha que chega nessa igreja, cada pessoa que chega nessa igreja é um propósito. E esse propósito cabe a mim, como pastor, ajudar você a entrar no teu propósito e você crescendo através disso. Eu sempre digo, você pode não estar aonde você quer, mas também você não está mais onde você estava. Você já andou muito, você já saiu daquele lugar que você estava, então você está avançando. Observe que hoje a sua vida não é a mesma de antes. Isso quer dizer que você cresceu, isso quer dizer que você avançou. Não chegamos ainda no que nós queremos, mas nós estamos muito mais longe de onde a gente saiu para onde a gente está indo. Então, cada passo que eu dou à frente, eu estou dizendo que é um passo a mais para o propósito, para o objetivo, para o alvo, e um passo a menos de uma vida parada, de uma vida sem propósito. Cada passo que eu dou em direção àquilo que Deus confiou dentro de mim, eu estou avançando para aquilo que Ele tem. E uma hora dessa, a gente vai chegar naquilo que Deus tem para nós. Qual é essa hora, pastor? Quando é que nós vamos saber de tudo isso? Eu não sei. Você não sabe. Porque a visão é de Deus, o propósito é de Deus. E o que eu faço? Eu estou dentro do propósito. E por eu estar dentro do propósito, eu vou vivendo a cada dia as revelações de Deus sobre esse propósito. Então eu tenho que ficar atento a isso. Por quê, pastor? Porque se eu quero avançar na minha vida, se eu quero progredir, se eu quero avançar, primeira coisa que eu tenho que entender, eu não posso repetir a história. Eu não posso repetir os meus erros, mas eu tenho que fazer uma nova história.
eu tenho que fazer algo novo. Einstein dizia algo interessante. Ele dizia que o cúmulo da ignorância é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Isso é o cúmulo da ignorância. Quase eu derrubei o copo com água. Aleluia. Então, se eu quero avançar, se eu quero crescer cada vez mais, o primeiro passo, eu não posso repetir a mesma história, mas eu tenho que fazer uma nova história. Tenho que fazer de novo. Por quê, pastor? Porque se você cada vez mais quer avançar, mas você sempre erra nas mesmas coisas, mostra muitas vezes que você não quer crescer. Mostra que você quer uma mágica. Mostra que você quer um estralo, você quer um pirlim-pim-pim para que resolva a tua vida. Nenhum problema na nossa vida será resolvido se nós continuarmos na mesma coisa. E deixa eu te dizer, problema se resolve quando você está de pé e enfrenta. Não é dentro de um quarto em cima de uma cama. Não é com tudo escuro. Não é com uma cortina fechada, eu não quero ver ninguém, eu não quero nada de ninguém. Isso aí não é resolver problema, isso é gerar problema. Problema é quando, querendo ou não, ou você levanta a cabeça, ou você se coloca de pé e enfrenta de frente essas situações, ou você, de alguma forma ou de outra, tu vai sair do quarto. Seja dentro de um caixão, seja para um hospital, seja para psicólogo, para psiquiatra, seja para o que for. De alguma forma tu vai ter que sair. É melhor sair em pé, andando, enquanto você tem força, enquanto você tem ânimo, enquanto Deus ele está te ajudando e você sabe disso. Mas não depende de Deus pegar você e jogar você fora. É você que tem que se levantar, é você que tem que sair. Para quê, pastor? Para viver o propósito. Por quê, pastor? A mudança que você quer ver lá na frente, quer ver uma mudança lá na frente, começa pela tua vida. Não queira que as pessoas mudem, mude você. Você tem que mudar. Independente se as pessoas mudam ou não mudam, eu quero dizer para você, eu tenho um propósito e eu vou viver esse propósito. Cabe a nós ensinar, pregar a palavra, ensinar a palavra, mas a decisão sempre é das pessoas. Eu nunca vou entrar dentro da tua cabeça, eu não tenho poder de dar uma machadada na tua cabeça, abrir e botar o coisa. Seria muito bom se fosse isso, mas não é assim. A decisão sempre é nossa. A decisão sempre é nossa. Amém, queridos? Aleluia. E tem algo que eu amo, que é uma grande frase de Martin Luther King. Essa eu te dou até a referência. Eu falei isso para o Mago e eu vou falar isso para você. Olha que negócio maravilhoso. Se alguém, olha, presta atenção nessa palavra. Olha que coisa maravilhosa. Se alguém varre as ruas para viver, deve varrê-las como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha e como Shakespeare escrevia. Olha que coisa maravilhosa que Martin Luther King ele dizia. Maravilhoso. Se alguém varre uma rua para sobreviver, ele deve fazer isso como qualquer outra pessoa faria qualquer coisa. Ele não está menosprezando, ele está mostrando o mesmo nível de alguém que compunha, de alguém que pintava, de alguém que escrevia e de alguém que varre uma rua. Ele pega do exemplo mais simples que a sociedade menospreza, mas é algo que é a mesma linha, é a mesma coisa, é a excelência do que se faz. É a excelência do que se faz. Irmãos, quer que eu lhe fale algo maravilhoso? Vai num hospital, as pessoas ficam impressionadas com médicos, com enfermeiros, eu também fico, são grandes profissionais. Mas se tem algo que me chama a atenção, é alguém que faz a higiene do ambiente num hospital. Alguém que pega um hospital e deixa ele limpo, desinfectado. Se não for essa pessoa, a excelência com que ela faz é a mesma que o médico faz. Porém, cada um está naquele seu nível de atuação. E esse nível de atuação ele é excelente.
ele é fundamental, ele é importante. Como alguém que está na cozinha, preparando o alimento para poder dar aos pacientes. É tudo um conjunto, é algo, querido, que exatamente o que Martin Luther King ele dizia: se alguém varre as ruas para viver, essa pessoa deve fazer igualzinho, ela deve varrer como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha e como Shakespeare escrevia. É o mesmo nível. Então, dentro do propósito, você tem que entender que existem pessoas que nasceram para compor, mas existem aqueles que nasceram para cantar e existem aqueles que nasceram para tocar. Ambos estão interligados. Enquanto um tem a inspiração de compor, o outro tem de cantar, o outro tem de tocar, o outro tem de produzir, o outro tem... Você percebe que é um propósito, uma música. Quantos propósitos ela envolve? Ela envolve desde a composição, desde aquele que vai ver a letra, que vai ver se tem erros ou não ali de concordância. Aí entra a questão da produção, entra a questão da melodia, entra a questão da harmonia. Olha quantos propósitos em uma só música. E no final, quando alguém está lá cantando e a turma fica maravilhado com toda aquela música, quando a pessoa que revisou a letra, quando a pessoa que compôs, quando a pessoa que tocou o instrumento, alguém participou de alguma forma daquilo, quando ouve a música tocando, ele se sente realizado porque ele diz: eu participei disso, eu faço parte desse propósito. Essa música que estão cantando, eu participei. Então a participação no propósito é o que vai fazer você se realizar. Então, qual é o papel, querido, que nós temos aqui na Terra? Primeiro, eu estou vivo, graças a Deus. O segundo, porque eu nasci? Porque eu estou aqui? Então, eu sei do meu chamado, eu sei do meu propósito. O meu propósito é apacentar, é cuidar das pessoas. Qual é o meu papel? É fazer as pessoas fazerem o que elas não querem para elas terem o que elas querem. Qual é o meu papel? É pegar as pessoas que desejam tudo na vida e elas não querem fazer, é tirar elas dessa inércia, levar elas a fazer o que elas não querem, para no final elas dizer: rapaz, eu conquistei. Esse é o meu papel, eu nasci para isso. Eu nasci para levar a palavra de Deus para as pessoas. Eu nasci para poder pastorear, para poder trazer a palavra, para consolar quando a gente precisar, para chorar quando a gente tiver que chorar, para sorrir quando a gente tiver que sorrir. Então, qual é a maior alegria que eu vou viver nisso tudo, pastor? É quando eu vejo filhos na fé crescendo, avançando. Aquele que chegou de um jeito e ele vai crescendo de uma maneira, e conforme ele vai conquistando, conforme ele vai avançando, cada vitória que ele vai tendo, eu vou tendo junto. Eu vou olhando e falando: rapaz, que coisa maravilhosa. Esse é o propósito, esse é o meu propósito, esse é o meu chamado. Eu me alegro com isso, eu me realizo com isso. Porque cada vez, irmãos, não tem coisa melhor para um pastor, eu estou falando na qualidade de pastor, é ver uma ovelha que ela chegou com feridas, ela chegou ferida pelos lobos, ela chegou de certa forma correndo risco, ela chegou de certa forma machucada, e aí você pega o bálsamo, pega o óleo, você cuida. Então ela está toda magrinha, ela está sequinha, e aí você pega, você começa a cuidar, você caminha ela aos pastos verdejantes, e agora ela começa a pegar uma gordura, ela começa a ganhar uma forma, e de repente aquilo que não era começa a se transformar. Esse é o meu chamado, esse é o meu propósito, foi para isso que eu nasci. Se você quiser me convencer de qualquer outra coisa, eu vou dizer para você: cara, não nasci para isso. Eu posso ter até habilidades para fazer outras coisas que eu sei que eu tenho, mas o que me move, o que eu morreria é por causa disso. Se eu tiver que entregar minha vida por algo, é justamente por isso, porque eu nasci para isso, eu vivo para isso. Então aquilo que você entrega a tua vida, aquilo que você diz: rapaz, eu morreria por isso, isso é o teu propósito, é para isso que você veio. E pode ter certeza, mesmo as situações não sendo favoráveis, ainda assim você não arreda o pé. Por quê, pastor? Porque você sabe que aquilo é momentâneo, é uma questão de tempo. E logo, logo você vai ter uma resposta de Deus sobre tudo isso. Amém, queridos? Então, outra coisa maravilhosa, um grande homem de Deus, ele falou também, o que ele disse certa vez?
ele dizia, eu acho que ele fala até hoje, ele deve estar vivo, ele diz que o pessimista, ele reclama do vento. Ele diz que o otimista, ele espere que o vento muda. Mas o sábio, querido, ele ajusta a vela. Aleluia. Amém? Então, o pessimista, ele vai reclamar do vento. Está ventando muito, é muito vento. Já o otimista, não, espera, já vai mudar o vento. O sábio, ele vai erguer a vela. Deixa o vento pegar. É a oportunidade. Enquanto uns, queridos, estão reclamando, enquanto uns estão esperando a pandemia passar, existe aquele que durante o vento, meu filho, ele está erguendo a vela, ele está aproveitando toda essa situação. Toda essa situação para ele poder sair do lugar. Irmãos, esse é um tempo que nós estamos se reinventando. Esse é um tempo que nós estamos falando, estamos mudando. O ser humano não vai ser como antes. Todos nós estamos nos reinventando. Então o que nós precisamos, pastor? Você precisa aproveitar o vento. Tem que deixar de reclamar. Tem que deixar de ficar esperando as circunstâncias mudar. Você foi plantado por Deus para você determinar o que vai acontecer. Não é porque está aí a pandemia, não é porque está aí o vento, não é porque está aí o sol, não é porque está aí a chuva. E agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Ei, quem está dentro do propósito, tudo que está acontecendo de alguma forma vai impulsionar você para o propósito. Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não entenda, eu preciso ter uma convicção de que se eu comecei o propósito, dentro do propósito, é porque ele já chegou no final. Você sabia que o Deus que começou, ele já terminou tudo? Então, se eu e você estamos dentro do propósito, logo, queridos, a gente já sabe que é um final garantido. Agora, qual é o final daqueles que estão em Cristo? Qual é o final daqueles que estão combatendo o bom combate? Qual é o final daqueles que estão dentro do propósito? Aleluia! No final, para mim, eu sei que tem galardão, eu sei que tem presente, eu sei que tem para mim promoção. Aleluia! Então, tudo isso me espera lá na frente. É isso que me move, é isso que faz com que cada dia eu olhe para você e eu digo para você, todos os dias, pode pegar as lives passadas, todos os dias eu estou dizendo isso para você. Tem um potencial dentro de você. Há algo de Deus dentro de você que você ainda não descobriu. E eu estou aqui simplesmente para sacudir você, virar você, chacoalhar você e dizer para você uma coisa. A hora que você descobrir esse potencial, a hora que você não for só empolgado, mas você for ousado, você mergulhar de cabeça no que Deus está falando para você, você vai ser como uma árvore, como uma planta, que mesmo em meio ao asfalto a semente caiu, o sol, e ela encontrou raiz. Quando ela começa a crescer, não tem asfalto que segura. Você anda pelas ruas de Recife, você já viu as calçadas de Recife? Você já viu aquelas árvores nas calçadas, aquelas raízes? Não tem asfalto que segure, não tem calçada que segure, porque elas começam a crescer de tal forma. Por quê, queridos? A árvore que foi plantada ali, ela foi plantada no lugar errado. Ou ela estava no lugar certo e quiseram fazer algo errado passando por ali. Por quê? Árvores que têm raízes profundas, a árvore, quanto mais profunda ela for, maior ela será. Quanto maior for o seu fundamento, maior é o prédio que você vai construir. Quanto maior for, tá aqui, a banda está aqui, ela é arquiteta, e nós temos outros arquitetos, engenheiros, sei lá, construtores aqui na live, você sabe do que eu estou dizendo para você, você sabe do que eu estou dizendo. Quanto maior for, quanto mais profundo for o solo, a fundação, quanto mais profundo for, maior será a edificação. Se você quer construir coisas grandes, invista tempo na base. Por quê? O tempo, toda a construção, você sabe disso que eu estou dizendo. Você já viu muitos prédios sendo construídos perto da tua casa, nas ruas, nos locais. Eles começam a bater naquelas estacas, pá, pá, e demora. Aquilo leva tempo, parece que não está fazendo nada. Mas quando eles terminam a fundação, que começa a erguer o prédio, meu amigo, é questão de 1, 2, 3 meses. Você já vê aqueles 10, 15 andares, você já vê aqueles arranha-céu, você fica olhando e fala, rapaz, como esse negócio foi rápido.
Não é que foi rápido. É que para cima, querido, é muito rápido. Mas você tem que entender o que vai te sustentar. O propósito de Deus está envolvido justamente com aquilo que vai te alimentar, com aquilo que vai te suprir. Então, se minhas raízes são profundas, quanto mais profundo eu for, quando você quer cavar um poço, se você pode ir a 6 metros, 12 metros, 20 metros, 25 metros, quanto mais profundo você for, mais você vai pegar lá os lençóis freáticos, você vai pegar uma água mais potável, uma água mais limpa. Então, quanto mais profundo for a árvore, quanto mais profundo for a raiz, você vai estar pegando, se alimentando, e você vai nutrir, você vai ter uma árvore forte. E aí nós vamos lembrar do que a palavra de Deus diz. Ele diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. O que dá fruto não é a videira, mas é o ramo. Ele diz: se você estiver ligado em mim, você vai trazer o quê? Você vai trazer frutos. E esse fruto só dá porque está ligado na videira. Mas a videira em si não dá fruto, é o ramo. Então Jesus, ele é a videira. E Jesus, ele desceu mais profundo do que foi. E ele é a videira, e uma vez que nós estamos nele, os frutos são inevitáveis. Os frutos do propósito de Deus na nossa vida é inevitável. Por quê? Porque nós estamos ligados nele. Então quem é que alimenta o ramo? É a videira. Aonde a videira está? É por isso que 2 Coríntios 5,17 a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Está em Cristo Jesus, é a garantia de que vamos ter frutos. É por isso que Provérbios 19, 21 diz, muitos são os desejos do coração do homem, mas o que prevalece é o desígnio do Senhor, o que prevalece é o plano do Senhor. E quando você está no plano do Senhor, você vai ver as coisas florescerem. Sabe por que você vai ficar ainda mais rico? Sabe por que você vai crescer cada vez mais? Porque existe um propósito. Existe um propósito. Não é para você ficar soberbo, não é para você ficar avarento. Você vai usufruir, a água passa, ela molha. O que você precisa entender? Que existe lá na frente propósitos. Existe lá na frente situações que Deus quer que você avance cada vez mais. Agora deixa eu te dizer, não é avançar parado, é se movendo. Amém? E aí eu vou falar só algo que o Dr. John Maxwell, ele fala, e é muito forte. Ele diz que o homem que deseja reger uma orquestra, ele tem que virar as costas para a multidão. Se você vai com o que todo mundo fala, se você vai porque todo mundo está indo, você nunca vai crescer. Se você pensa o que todo mundo pensa, se você age como todo mundo age, você vai ter os mesmos resultados. Mas Dr. John Maxwell ele fala algo maravilhoso. Quer reger uma orquestra? Vire as costas para a multidão. Em outras palavras, a multidão, infelizmente, existem muitos líderes entre a multidão, mas eles não sabem que são líderes. Eles vão morrer como seguidores. Eles vão morrer como pessoas que têm dentro dela o potencial de reger a orquestra, mas eles vão estar no meio da multidão. Por quê? É mais fácil pensar como todo mundo pensa. É mais fácil viver conforme todo mundo pensa. É mais fácil porque o rio está levando assim. Ah, porque está indo tudo assim. É mais fácil isso. É mais fácil. Difícil é você, ao invés de ter tempo para perder tempo, você ficar investindo no seu tempo, no conhecimento. Lembre-se sempre disso. Cada vez mais que você vai tendo conhecimento, a sua ignorância vai ser revelada. A minha e a sua ignorância. Quanto mais eu pego o conhecimento, eu olho e falo, meu Deus, como eu sou ignorante. Então, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu estou envolvido, cada vez mais eu vou desenvolvendo, e eu vou vendo, e eu vou falando, meu Deus, eu preciso crescer cada vez mais. Eu tenho que avançar cada vez mais. Então, se exponha ao conhecimento, se exponha à palavra, se exponha, porque isso vai trazer para você grandes revelações e vai promover você para o propósito. Agora, entenda, o propósito
Não estou dizendo para você que será a coisa mais fácil do mundo, mas eu sei que o final ele dá certo. Por quê? Aquele que começou é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, ele cumpre. Alfa e ômega, início e fim. Fique com o que Deus falou a teu respeito. E lembre-se sempre, não espere, não espere elogios, não espere aplausos, não espere pessoas dar tapinha no teu ombro, ok? Não espere, não espere. Se você é movido por elogios e por aquilo que as pessoas dizem, mostra o quanto você ainda não entendeu o propósito. Amém? O confronto, ele é inevitável. Ok? O mais importante, querido, na comunicação, o mais importante na comunicação é a gente ouvir o que não foi dito. Ok? O mais importante numa comunicação é você ouvir o que não foi dito. Porque muitas vezes as pessoas falam coisas e o que ela deveria falar, ela não fala. É por isso que quando as pessoas falam, eu observo. Por quê? Porque muitas vezes o que ela está dizendo não é o que ela queria falar. Então eu prefiro ouvir. Na comunicação, eu ouço o que não foi dito. Pastor, isso não é fazer um julgamento? Isso não é fazer um pré-julgamento? Não. Isso é ter sabedoria e evitar pessoas que muitas vezes querem se associar e chegar perto. Não para somar, mas simplesmente para querer abafar ou desacreditar teus sonhos. Quer reger a orquestra? Vire as costas para a multidão. Por quê, pastor? Porque você vai entender que nem tudo na tua vida é exatamente como você está vendo. Existem verdades, existem situações que muitas vezes as pessoas olham e elas falam: ah, mas olha, eu acho por aqui, eu acho por ali. Fique com o que Deus está revelando, porque o dono do projeto, do propósito, é Ele. Ele sendo dono do propósito, você tem que estar dentro do propósito. Se eu estou dentro do propósito, eu tenho que consultar o autor do propósito. Nossa função é instruir, é ensinar, é mostrar para você que precisa cada vez mais você atentar os teus ouvidos, os teus olhos, veja além da sua vista, veja com a visão. A visão está relacionada com o que Deus tem para nós. Vista é o que nós vemos, é o que Ló olhou e viu a campina. Visão é quando Deus falou com Abraão: eu estarei contigo, eu abençoarei os que te abençoarem, olha as estrelas, olha os grãos de areia, assim será contigo. Isso é visão. Em outras palavras, como José, dentro de um calabouço, dentro de uma cisterna, preso, escravo, mas a visão era clara. Deus estava levantando ele cada vez mais. Não importa se você não chegou ainda aonde você quer, só fique com isso. Você hoje está mais próximo do que ontem. Você não está mais no lugar de partida, mas você já está caminhando e prosseguindo para o alvo. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu espero que você desfrute dessa palavra e isso traga para você grande conhecimento e traga grande revelação e ação na tua vida, em nome de Jesus. Tenho dito